Alô, alô, agora sim. Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia. Gostoso estar junto assim às mesas. E eu sou da turma do Werner, que também curte um culto de manhã. Assim, para mim, aleluia, podia ser toda manhã. A gente tem que ir pela maioria, né, Werner? Marcelo também, né? Quem sabe logo a gente está fazendo 2 cultos aí, ó. Aleluia. Amém. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma leitura. Assim como muitos de vocês, eu sou um daqueles que já leu a Bíblia várias vezes, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E ela parece que de vez em quando algo ressalta aos nossos olhos. E visitantes, algo ressalta aos nossos olhos e vamos fazer que os visitantes ressaltem aos nossos olhos também. Quem são os nossos visitantes hoje? Temos visitantes aqui? Lá temos, sejam muito bem-vindos, queridos. Nós temos uma lembrancinha para vocês. Mais alguém? Aqui nessa mesa aqui, junto com o Pedro, está atrás do Daniel, aqui eu não estou vendo. Aqui, né? Um casal. Acho que é um casal, né? O Daniel está aí. É. Aqui, mais gente, uma família toda aqui. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. Né? Mais alguém? Aqui, muito bem-vinda também. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. E, além dos visitantes, então também saltou aos meus olhos um versículo, esses tempos, do Salmo 89, 14. Salmo 89, 14, que diz: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Então, os alicerces, e a revista atualizada diz, o fundamento do teu trono, do trono do Senhor, do trono de Deus, são retidão e justiça. Outras versões trazem como justiça e direito. Outra traz como justiça e juízo. Então, direito, justiça, juízo, retidão, tudo isso anda numa mesma ideia. E são a base do trono do Senhor. São a base do trono de Deus. Por outro lado, existe às vezes um conceito de justiça em que é um conceito meio vingador, meio punidor. Por sinal, existe um herói da Marvel, para quem gosta dessas coisas, que se chama o Justiceiro. E o nome original desse nome em inglês é Punisher, que significa punidor. Punidor é o nome do cara, né? Que foi traduzido como justiceiro. E justiceiro é essa ideia do homem que, descontente com as leis humanas, né? Ele quer fazer justiça com as próprias mãos. E isso geralmente de uma forma violenta. Mas para nós que conhecemos a justiça de Deus, nós sabemos que a Ele pertence a justiça, ao Senhor pertence a vingança, diz um versículo. E nós que conhecemos a justiça e a retidão do Senhor, nós nos alegramos nisso. Nós queremos ver as coisas certas, nós queremos ver a justiça acontecendo, nós queremos saber o que é justo. Existe um salmo que diz, Salmo 96, se eu não me engano, Salmo 98, diz: ressoe o mar e tudo que nele existe. Os rios batam palmas de alegria. Cantem juntos todos os montes, porque ele vem julgar a terra. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. O Salmo 97 diz: a luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Então alegrem-se o Senhor os justos. Alegrem-se o Senhor nos justos. Então nós que conhecemos a alegria de estar, de conhecer a retidão e a justiça do Senhor, nós queremos muitas vezes compartilhar esse trono de Deus com as pessoas. Venha para o Senhor porque Ele é justo, porque Ele é reto, porque Ele se alegra naquilo que é certo. Só que às vezes o mundo tem uma outra impressão sobre o que é reto, o que é justiça. Às vezes associa muito com lei.
Eu quero fazer um corte agora e contar para vocês um pouco do contexto do que era Samaria. 1000 anos antes de Cristo, o rei Salomão, que era filho do rei Davi, ele assumiu o trono. Só que daí Salomão, mais para o final da sua vida, começou a ter alguns problemas e o reino se dividiu. Com a morte de Salomão, quem assumiu foi o rei Roboão. E as 12 tribos de Israel se separaram em 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. As 10 tribos do norte, que era o reino do norte, tinham a sua capital em Samaria. As 2 tribos do sul tinham a sua capital em Jerusalém. Acontece que era então a parte de Judá, né? E o reino do sul, ele se tornou piedoso. O reino do sul era temente a Deus e o reino do norte foi se afastando cada vez mais de Deus. E eu estou contando isso aqui porque eu queria contar a história, ou lembrar com vocês a história da mulher samaritana, pelo seguinte contexto. Foram 1000 anos em que os justos, os certinhos, aqueles que seguiam a Deus, seguiam a lei de Deus, estavam no sul. E Samaria era a capital do reino dos que haviam se desviado do Senhor, dos que haviam pecado por 1000 anos. Para fazer uma conta do que são 1000 anos, o Brasil foi descoberto faz 500 anos. Imagina o dobro disso, ter uma inimizade com um povo, que é vizinho seu, que faz parte do mesmo reino. Imagina por 1000 anos, judeus não falavam com os samaritanos. Uns não suportavam os outros. E samaritano não, eles não seguem a lei. Eles não seguem a lei. Eles são os errados, eles se afastaram de Deus, eu não converso com eles. E aí, depois desses 1000 anos de briga, a gente vê em João capítulo 4, Jesus indo, volta um pouquinho ali naquele mapa. Jesus estava em Jerusalém e queria ir para Galileia. E aí o que acontece? Ele tem que passar por Samaria, né? Ele precisa passar por Samaria. E Samaria já tinha algumas famas, além dessa briga eterna, né? Tem uma ocasião em que os discípulos passam por ali, estão na cidade de Sicar, se eu não me engano, e os discípulos são mal recebidos, né? E aí, provavelmente Pedro, né? Mas fala os discípulos, já pergunta, Jesus, quer que a gente peça fogo do céu para queimar essa turma aí de Samaria? Né? Porque é para já, né? Então assim, já era uma bronca antiga, mesmo entre os discípulos, estando com Jesus ali, Jesus, vamos mandar fogo do céu para queimar os samaritanos, porque eles não nos receberam. Mas Jesus queria ir para Galileia e ele precisava passar por Samaria. E aí então ele chega nesse poço, agora sim, né? Ele chega nesse poço e encontra a samaritana. E os discípulos vão buscar comida. Então está só ele e a mulher samaritana. Jesus, sabendo de todas as coisas, né? Muito, com certeza, ele já sabia desse encontro. Ele já sabia, né, que ele precisava ficar sozinho com aquela mulher, que os discípulos não poderiam estar ali dando pitaco, querendo fazer fogo do céu, né, querendo fazer chover fogo. E ele precisava ter essa conversa com a samaritana. E aí ele pede para a mulher, oh, me dá água. E a mulher, 1000 anos de briga, você é judeu e vem falar comigo? Uma mulher ainda por cima, né? Então Jesus ali, ele quebra uma barreira de certinhos, falando com os erradinhos, falando com aqueles que quebravam a lei, e ele se aproxima dessa mulher. Ele se aproxima dessa mulher com intencionalidade, e daí ele diz, puxa, se você soubesse quem eu sou, você pediria, e eu daria água viva, água da vida. Jesus tem essa intenção de se aproximar. Jesus tem essa intenção de se aproximar da mulher. E aí eu volto naquele meu versículo de Salmo 89, 14, que ele fala, justiça e retidão são a base do teu trono, mas amor e fidelidade vão à tua frente. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Pensa, e aqui para mim foi o que, assim, no meu devocional, e eu peço a Deus que o Espírito Santo agora toque você nesse momento, para entender. Para mim, assim, veio uma imagem do trono, aquele trono que a gente viu, e amor e fidelidade é um movimento. Eles vão à frente. O amor e a fidelidade vão à frente. Eles estão adiante do Senhor. Algumas versões trazem
amor e verdade, na NVT. Na Revista Atualizada fala em graça e verdade. Na Revista Corrigida fala em misericórdia e verdade. Misericórdia e verdade vão à frente do teu rosto. Mas essa ideia de movimento, imagina, fecha os teus olhos talvez assim, ó, e imagina o amor e a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus indo à frente do rosto de Deus, indo à frente do trono de Deus. E para mim aqui isso virou uma chave interna em mim, de que Deus é justo, Deus é reto, Deus é direito, mas primeiro o amor vai à frente, é a compaixão que vai à frente do trono de Deus. Então não adianta você querer trazer as pessoas, mostrar a justiça, mostrar a retidão de Deus. Deus é certo e nós somos todos errados. Se você primeiro não falar, proclamar dessa compaixão, desse amor, dessa misericórdia de Deus sobre todos nós. E Jesus, quando conversa com essa samaritana, ele quebra essas barreiras. E no próximo slide eu coloquei essa frase assim que eu queria compartilhar com você. Amor, graça e misericórdia são um movimento. E eles chegam antes da justiça e da retidão. O amor chega antes. Isso não quer dizer que nós vamos passar a mão na cabeça do pecado das pessoas. Mas Deus é um Deus amoroso. E só quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós entendemos a compaixão do Senhor, a misericórdia, a graça, aí então nós nos alegramos na justiça do Senhor. Que os justos se alegrem na justiça de Deus. E Jesus então, conversando com essa mulher samaritana, ele quebra toda essa instituição que existiu por séculos e ele se transforma em movimento. Nós temos conversado no Renovo, né, que é a liderança da igreja, por 1 ano e meio, sobre essa questão da transição, de nós mudarmos, de nós nos desapegarmos a uma instituição e sermos mais missionais, né? A gente usa umas palavras bonitas, né, para falar isso, institucional, missional, né? Mas o que é isso? É deixar de pensar tanto em nós como um prédio, como uma instituição, como um grupo oficial, e olhar para as pessoas com compaixão, com graça, com misericórdia do Senhor. Aleluia! O resultado dessa conversa com a mulher samaritana é que daí então a mulher percebe que ele é um profeta. Vejo que tu és um profeta, né? Porque ele fala da vida com os maridos que ela teve, já estava no 5º marido, esse último nem era marido, e ela vai correndo contar para a cidade, né? Cara, eu encontrei o Messias, né? E ela vem, conta para as pessoas vêm e muitos creem no Senhor. Diz ali, por causa da sua palavra, em João 4, por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Queria que pulasse lá para o último slide, eu acho que é só mais um. Isso. Eu creio que essa é a nossa missão, amados. Essa é a nossa missão. Nós nos conectarmos com as pessoas para então conectá-las com Deus. Através da misericórdia, da compaixão, nós olharmos para as pessoas com compaixão, olharmos com graça, olharmos com misericórdia, e aí então nós conectamos essas pessoas com Deus. É como se a gente desse a mão para essas pessoas e dissesse, ó, está aqui Deus. E aí então você vai conhecer o que é justiça, o que é retidão, e aí você vai se alegrar na justiça e na retidão. Mas amor, graça, verdade, misericórdia, compaixão se movimentam diante do trono de Deus. Amém? Amém? Amém. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, queridos. E agora nós queremos ter um tempo para conversar nas mesas. E eu queria que a gente lembrasse o que são essa missão que a gente tem falado, né? O que são esses valores. Então, a gente tem ali o slide aqui. Essa é a nossa missão. Nós, como liderança, fomos trabalhando e chegamos nessa frase. Viver
Jesus Cristo em cada relacionamento de forma intencional. Ou seja, Jesus foi intencional ali no poço. Ele deu jeito dos discípulos irem buscar comida, ele quebrou ali a barreira entre o judaísmo e os samaritanos, ele quebrou aquelas barreiras e ele viveu isso. Então nós queremos viver as mesmas verdades que Jesus Cristo viveu. E a palavra Cristo, a gente fez um acróstico para nós memorizarmos, e estão ali os nossos valores, que são compaixão, que são relacionamentos, que é ter intencionalidade. A gente poderia chamar isso de iniciativa, não ficar só esperando as pessoas virem se relacionar conosco, mas nós tomarmos a iniciativa. Seja tanto quando você é o forte e você vê alguém fraco, você toma a iniciativa, mas quando você está fraco, você precisa de ajuda, tome também a iniciativa de buscar alguém. Salvação, de trazer salvação à humanidade, apresentar Cristo, que vai trazer transformação. E aí então nós vamos nos apegar ao Senhor e nos relacionar com Ele através da oração e da leitura da palavra. E a gente fez uma frase com isso, que essa eu não decorei ainda. Vamos ler juntos? Consegue ler? Tá ruim de ler aqueles escurinhos ali, não? Dá para encarar, não? Vamos lá, vamos tentar. Na pior das hipóteses, ficam em branco ali os que não são brancos, né? Vamos lá. Somos uma família cujo maior valor é Cristo. Movidos por compaixão, nos importamos com o próximo, criando relacionamentos saudáveis que promovem intimidade e crescimento. Somos intencionais em cumprir a missão de Deus em Blumenau, região e além, apresentando a salvação em Jesus como o desejo de Deus para todo ser humano. Cremos na transformação contínua promovida em nós pelo Espírito Santo, através da oração e leitura diária da palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Amém? Isso expressa o que nós cremos, amados? Amém. Aleluia. E agora eu queria só ver, nós precisamos, porque a gente precisa cobrir todas as 22 mesas com líderes, mas a gente tem líderes envolvidos no ministério infantil, tem líderes envolvidos na cozinha. Eu só queria, levante a mão os líderes de renovo, os líderes que estão no renovo em cada mesa. Deixa eu ver se tem mesa. Tá, Samuel e o Poli estão indo para lá. Aquela mesa lá com a Liane não tem ninguém, né? Ah, o Osmar está ali? Está ali, está escondidinho atrás do Irineu lá. Aqui, tarará, ali. Aqui, ó, essa mesa ali com o Elmerton, Jumelice e tal. Deixa eu ver. Alguns podiam vir para cá, ó. Na minha mesa está vazia praticamente, assim, tem 2, 4. Hã? O Werner está ali. Ah, o Werner vai para lá? É isso? Não entendi. Ah, tem para a mesa para o Werner, tem espaço para 4 também na minha mesa, que é a mesa 1 aqui, né? Essa é a mesa 1. Mesa 6, a mesa 1 é a do Werner. Me ajudem aí, onde é que está faltando? Aqui também tem espaços. Então assim, ó, queridos, eu vou pedir para vocês se deslocarem só para esse tempo de conversa. Depois, para a hora do almoço, vocês podem voltar para essa mesa. De repente, se quiserem deixar alguma coisa, só reservando o lugar. Mas só para esse tempo de conversa. Tá? Lá, naquela mesa lá, viva a Venezuela. Tem algum líder lá? Não, né? Tá, então, a Tati está indo para lá? Tá. Rodrigo aqui, vocês estão? Cledir e a Mimi estão vindo ali. Tudo coberto? Em todas as mesas tem alguém da liderança. Então tá. Então, queridos, para a gente ter uma conversa inicial, o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar nas mesas sobre sentimento. Qual que é o teu sentimento sobre toda essa questão de transição, nesse 1 ano e meio? Qual que é o teu sentimento? Tá? Se a gente está falando de sentimento, não tem certo, não tem errado, não tem resposta boa, não tem resposta ruim. Você está falando do seu sentimento. Você pode dizer, estou boiando, eu estou empolgado,
eu estou esperando o circo pegar fogo, fala do teu sentimento, tá? Não tem coisa errada. E aí nós vamos conversar, nós vamos tentar nos ajudar, mas é o momento, queridos, é o momento. A gente da liderança, nós estamos esperando há muito tempo por esse culto, para a gente poder compartilhar e entender o que a igreja está sentindo, né? Então, é o momento de você abrir o seu coração, colocar o que está passando no seu coração. Amém? Tá. Uhum. Para quem está assistindo em casa, a live agora encerra, porque não faz sentido, né, vocês assistirem pessoas conversando nas mesas. Tá? Deus abençoe vocês, um bom domingo para você que está assistindo, ou agora no domingo, ou durante a semana. A live encerra por aqui, Deus abençoe vocês. E vamos conversar nas mesas, queridos.